O Supremo Tribunal de Justiça mantém a condenação de Jair Bolsonaro pelos crimes de incitação ao crime de estupro e injúria por ofensas à deputada Maria do Rosário. O deputado foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em primeira instância em 2015, a pagar a indenização de R$10 mil à petista por danos morais, mas recorreu. Após essa nova condenação, ele precisa agora não somente pagar os R$10 mil, como é obrigado a se retratar publicamente nos jornais de grande circulação, na sua conta do Facebook e no seu canal do YouTube, além de outros meios de comunicação aí nas redes sociais. Resta a pergunta com isso, condenado em segunda instância, se Jair Bolsonaro pode ficar inelegível ou não. E pasmem, existe uma chance sim dele ficar inelegível. Para falar sobre isso, eu vou dar as boas-vindas a vocês aqui no canal Notícias Comentadas, onde a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto. Primeiro, entendendo aqui a notícia, como eu falei a vocês, isso é resultado já de uma terceira vez em que Bolsonaro é condenado a indenizar a Maria do Rosário. O Supremo Tribunal de Justiça mantém decisão da primeira e da segunda instância contra o deputado acusado de incitar o estupro contra a colega de Câmara. Interessante é que a gente sabe, aí baseado nos julgamentos do Lula, que uma condenação em segunda instância faz com que o candidato se torne inelegível, ou seja, ele não poderia concorrer aí às eleições da presidência da República, que é o seu grande alvo no momento. Lembrando que ele também é o segundo mais cotado aí para ser presidente do Brasil em 2018. Aqui no site da Carta Capital, né, publicado aqui no dia 15 de agosto, diz que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve nessa terça-feira, por unanimidade, atenção, por unanimidade, a condenação do deputado Jair Bolsonaro por danos morais contra a também deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul. Né, para você lembrar do crime, ele falou em 2014 que a respeito da possibilidade de estuprar a parlamentar petista, sua rival política, em 3 ocasiões diferentes. E aí ele disse que ela não merecia porque ela era muito feia. Essa foi o que ele falou e por isso ele foi julgado. Lembrando um pouco mais o caso, em 2015, em dezembro, a Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de Bolsonaro por ofensas a deputados. Isso aqui foi a condenação de segunda instância, que eu vou deixar aqui também o link para você, assim como aqui no primeiro. Justiça do Distrito Federal condena Bolsonaro a pagar R$10 mil a Maria do Rosário. Quer dizer, cada vez que ele recorre, a pena aumenta um pouco mais. Nessa primeira vez, era a condenação de R$10 mil e também uma publicação aí no seu canal do YouTube. E depois mudou isso para Facebook e também jornais de grande circulação no país. E aqui a defesa de Jair Bolsonaro argumenta que ele goza de imunidade constitucional, não podendo ser alvo de ações do tipo ou de condenações por palavras que tenha proferido enquanto deputado. Entretanto, a Justiça, não é eu, Morfeus, a Justiça, né? A Justiça não sou eu corrigindo aí, a Justiça entendeu até o momento que as declarações deles foram feitas fora do contexto da atividade parlamentar. Quer dizer o seguinte: você achar que uma pessoa, por ser feia demais, não merece ser estuprada, não tem nada a ver com a sua atividade parlamentar. E a imunidade constitucional, ela cabe ao deputado, às suas atividades parlamentares. Incitação ao estupro por merecimento, por exemplo, o deputado se comporta mais ou menos assim, ó, você é feia, não merece. Já você é bonita, opa, você merece então ser estuprada. É basicamente isso que significa. Tá? E isso não tem nada a ver com atividade parlamentar. Isso, inclusive, é incitação ao crime. E aí vem a pergunta, né? A primeira coisa, antes da gente fazer essa análise final, é lembrar o seguinte: Bolsonaro é um defensor de que bandido bom é bandido morto. Nesse caso aqui, ele está sendo condenado por um crime. Isso tornaria Bolsonaro um próprio bandido. E você quer saber a opinião de Bolsonaro sobre bandido? Então é melhor que você escute da própria boca dele, aqui nesse vídeo de somente 33 segundos, onde ele mesmo se oferece para matar as pessoas que ele chama de bandido, inclusive estupradores. Então essa é a opinião dele. Resta saber se isso também se aplica a ele, já que o Supremo Tribunal de Justiça
manteve a condenação dele. Então, com isso, ele se torna bandido. A outra pergunta é, se ele for condenado no Supremo Tribunal Federal, né, ele poderá ainda concorrer à presidência? Aqui nesse site aqui do Gazeta do Povo, publicado, olha, em março de 2017, diz o seguinte: crime pelos quais o deputado federal responde não estão no rol daqueles que tornam uma pessoa inelegível pela lei da ficha limpa. Mas há outros dispositivos legais que podem barrar a sua candidatura. Vamos entender. Antes de entender, vejam essa foto e vejam aqui o Bolsonaro sendo carregado pelo lutador brasileiro aqui, que parece não se importar com as afirmações do Bolsonaro, apesar de ter aparecido em Goiânia dizendo que não sei o que, contra a corrupção, que é tudo bandido, e no entanto está levantando aqui um bandido condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça. É no mínimo hilário. Mas vamos entender isso aqui. O deputado Jair Bolsonaro não se tornará inelegível pela lei da ficha limpa, mesmo que seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal no processo em que ele é réu por incitação ao crime de estupro e injúria. Esses dois crimes são tipificados no Código Penal brasileiro como crimes, criminoso, bandido. Preciso entender isso aqui, tá? Esses dois crimes de incitação ao crime de estupro e injúria é crime pelo Código Penal brasileiro. Quem comete crime é o quê? Criminoso. Quem é criminoso é o quê? Bandido. Quem é bandido merece o quê? Morte, segundo Jair Bolsonaro. Tá? Então é preciso entender palavra por palavra. Respectivamente, nenhum dos dois consta na lista de crimes dessa lei passíveis de inelegibilidade, que palavra difícil, por 8 anos. Bolsonaro, porém, poderia ter seus direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação, que pode chegar a no máximo 1 ano, e ainda ver o próprio Congresso abrir um processo de perda do seu mandato em função da condenação. Ou seja, caso o Supremo Tribunal Federal resolva suspender seus direitos políticos, ele estaria fora das eleições de 2018. Tá? Uma outra questão é, caso, mesmo que o Supremo Tribunal Federal não faça a suspensão dos seus direitos políticos, o próprio Congresso pode abrir um processo de perda de mandato em função dessa condenação do Supremo. É que você tem um deputado condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então o Congresso pode dizer, rapaz, você é um condenado, você incita o ódio, incita o crime de estupro, injúria, você sai falando mal de todo mundo, quer saber de uma coisa? A gente vai cassar o seu mandato. Então, se o Congresso vai fazer isso ou não é uma outra coisa. Mas o fato é que o Jair Bolsonaro passa a ficar meio que refém do Congresso e vai ter que dançar conforme a música. Já que o Congresso é Michel Temer, é PSDB, Bolsonaro não poderia, por exemplo, se posicionar contra o governo Temer. Isso seria um risco muito grande ao seu mandato e, com isso, também à sua candidatura à presidência da República. Fazendo com que o Bolsonaro também fizesse, para manter o seu mandato, para manter a sua chance de se candidatar, meio que compactuasse com os crimes dos quais o governo Temer está sendo acusado junto com o PSDB. Então, uma situação hilária. Lembrando aqui, mais uma vez, essa foto aqui em que ele é apoiado, inclusive por esse lutador aqui brasileiro. Né? E por essa porção de pessoas chamados bolsominions aí que ficam tirando foto e chamando esse condenado pela justiça de mito. Né? Não sei qual é bom, enfim. Pense um pouco sobre isso, compartilhe também esse vídeo aí pelas redes sociais, a descrição desse caso aqui, desses dois casos, inclusive a possibilidade dele trocar essa condenação aqui dos direitos políticos por serviços prestados à comunidade, né, que isso também existe, né, isso está tudo descrito aqui nesse artigo da Gazeta do Povo. Eu vou deixar o link aqui a vocês para que vocês possam formar melhor a sua opinião e deixar o seu comentário aí nesse vídeo, além de compartilhar os vídeos nas redes sociais e levar mesmo os bolsonistas, mesmo isso sendo uma tarefa difícil. Vamos ver aí a opinião dos bolsominions, o que eles acham, né, se é que eles conseguem formar opinião, se não estão completamente cegos pelo amor incontrolável, o amor imensurável que eles têm por esse homem, né? No mínimo hilário.
Grande abraço e até a próxima notícia.